Olá a todos, nós estamos aqui para iniciar essa que seria a live do Instagram, mas que é uma palestra, né, que eu resolvi fazer uma reflexão com vocês sobre a questão do coronavírus e desse momento atual, de como as pessoas têm me perguntado muito sobre isso, o que a gente tem a aprender com isso, se nós vamos sair melhores, o que isso tudo está nos querendo dizer, transmitir. Então, na impossibilidade de nós mantermos uma live no Instagram, o que seria importante para nós mantermos atendermos as respostas, as perguntas de vocês, eu resolvi então continuar gravando a palestra para que a gente possa então depois disponibilizar para vocês nas redes sociais e vocês poderem refletir sobre esse tema e depois mandar e enviar para mim as perguntas. Eu vou ter o maior prazer de responder a todos vocês, enviando pelas redes sociais, e com isso a gente vai mantendo também as nossas lives na medida do possível, né? Porque a gente já viu que várias pessoas hoje estavam reclamando que as lives estão travando, porque está todo mundo fazendo live e os sistemas também da internet vão sobrecarregar. Então, nós vamos isso tem a ver com o que a gente estava falando, né? Que a gente vai falar aqui sobre a questão dessa crise, do que ela está nos levando a modificar, a aprender, a transformar na nossa vida. E esse foi o objetivo, inclusive, do tema, do título que eu coloquei para essa live do Instagram, que é coronavírus, o antes, o agora e o depois. Como é que essa crise está nos mostrando a necessidade de transformações, não só da sociedade, mas também do indivíduo. Então, o meu objetivo aqui hoje é trazer algumas reflexões de tudo aquilo que a gente vem observando nesses 30 anos de experiência clínica, não só na psicologia, mas na economia, no desenvolvimento de pessoas, no tratamento de pessoas, o que parece que essa questão do coronavírus está trazendo para nós como aprendizado, como uma necessidade de transformação. E essa necessidade de transformação que a crise nos coloca, ela vem de uma reflexão minha muito antiga, desde quando eu fiz o meu mestrado. O meu mestrado em 2000, já se vão então 20 anos, eu abordei exatamente a crise da sociedade contemporânea como sendo uma crise entre o individualismo e uma nova necessidade, a necessidade de uma nova ordem de valores para o indivíduo e para a sociedade, uma nova visão de ser humano. E a gente vem então hoje confirmando como resultado disso o que nós estamos vivendo. E a outra reflexão que sustenta essa visão de que a crise ela nos direciona a uma necessidade de transformação, tem a ver também com a minha observação em relação ao adoecimento dos indivíduos e o tratamento das pessoas no meu método de terapia. Porque, inclusive, isso gerou um livro, né, essa reflexão, que chama O Sentido do Sofrimento. E dentro desse livro, a lógica que eu venho observando é que o sofrimento ele é sempre uma sinalização, uma indicação de que o indivíduo precisa modificar alguma coisa urgentemente na sua forma de ser, na sua forma de lidar com a vida, na sua forma do que ele acredita que é importante para a sua felicidade ou até para o sentido da sua vida. Considerando uma visão de homem, uma visão de ser humano, não só na dimensão, na visão da personalidade, nem só também da dimensão da vida biográfica, né, do nascimento até o momento atual, mas considerando o ser humano numa visão transpessoal, ou seja, em que todos nós temos outros níveis de consciência que diríamos mais espirituais, o desenvolvimento desse ser humano, o desenvolvimento desse ser, ele se dá exatamente na ampliação da sua consciência em relação àquilo qual é o sentido da existência dele, o atendimento das necessidades dele. Então, quanto mais ele aumenta o nível de consciência, modificam-se as necessidades e as coisas que podem atender às suas necessidades. Quando a gente não faz esse acompanhamento de uma forma natural, de uma forma autônoma, e nós estamos ampliando a nossa consciência, só que sem nós percebermos, a alma vai ampliando, vai exigindo novos patamares de consciência. Se a gente mantém o nível de necessidades, o atendimento das necessidades, em necessidades do nível anterior, nós criamos um desequilíbrio desse sistema. E esse desequilíbrio, então, vai resultar num sofrimento, num sintoma, numa perturbação qualquer do corpo físico, da dimensão emocional, psicológica, ou então das relações, relacional.
O fato é que, então, eu venho observando que enquanto o indivíduo não modifica, enquanto ele não muda essa perspectiva daquilo que a doença está querendo ensinar, ele não vai conseguir superar esse adoecimento. E posso dizer a vocês que eu tenho visto mais ainda, que a própria doença, as características para aquele indivíduo da doença que ele, do problema, do sofrimento que ele enfrenta, já indica qual é o desafio de aprendizado que ele necessita. Então, se nós observarmos isso, observando os sintomas e como as pessoas sofrem o sofrimento, nós vamos identificar o que parece que aquela pessoa precisa aprender, transformar, para de fato, e aí sim, definitivamente, poder superar esse sofrimento. E vejam, isso eu venho observando para os indivíduos, para as pessoas, e isso que tem dado tanta eficácia nos tratamentos, porque se o indivíduo não faz essa transformação, ele não melhora, e não depende de mim, porque senão eu teria curado e mudado todo mundo, mas eu não tenho essa capacidade de cura do outro. Mas a gente tem uma forma de levar as pessoas a tomar essa consciência e elas promoverem essa transformação. Mas aí então a pergunta é, se isso então vale para o indivíduo, o que pode então estar relacionado a um aprendizado do coronavírus que, de um modo geral, hoje nós constatamos, ele então faz com que toda a população do planeta esteja sofrendo seus efeitos. Que tipo de aprendizado então é esse que está fazendo com que todos, em qualquer classe, nível social, em qualquer país, desenvolvidos ou não, industrializados ou menos, da África, da América do Sul ou da Ásia, estejam enfrentando as mesmas necessidades? Eu já vou colocar, então, aqui de início um ponto para a nossa reflexão. Isso é sinal que nós chegamos num ponto em que essa sociedade ela precisa despertar para a transformação de algumas coisas na forma como ela funciona para poder, então, superar e ser capaz de enfrentar um problema epidêmico como esse. Então, vejam que essa realidade sistêmica, essa constatação de que isso abrange todo o nosso planeta, está nos colocando diante de uma realidade muito clara. Nós vivemos numa realidade sistêmica. A partir do momento em que há 18, 20 anos atrás eu comecei a desenvolver um método de constelação, a constelação sistêmica, eu comecei a observar como os sistemas e os estudos da teoria de sistemas mostram isso, como os sistemas estão interligados e são interdependentes. Nós vivemos numa realidade sistêmica. E nós podemos observar isso exatamente pela a possibilidade de propagação do vírus, como nós observamos em 3, 4 meses, uma propagação, uma abrangência a nível mundial que superou qualquer tipo de barreira em relação a que pudesse se estabelecer, física, econômica, enfim, mostrando então já a propagação do vírus, uma realidade sistêmica dada, claro, pela locomoção das pessoas, pelo fluxo dos aviões, dos trens, dos carros. Nós estamos, então, vendo pelo coronavírus o reflexo de uma realidade que nós precisamos nos conscientizar, uma realidade sistêmica. E isso, então, nos faz poder perceber que, então, uma pandemia como essa, um problema de vírus como esse, que atinge o mundo todo, está exigindo que esse grupo de espíritos encarnados nesse planeta refaçam, reflitam e transformem algumas coisas na sua forma de viver, na forma como consideram a vida, inclusive em sociedade. Então, eu quero aqui hoje nessa nossa conversa, que se fosse pelo Instagram, poderia contar com as perguntas de vocês, mas nesse momento eu vou pedir para que vocês depois mandem essas perguntas. Nesse momento eu quero focalizar 2 grandes grupos de aprendizado. O grupo de aprendizado social e o grupo de aprendizado individual. E é claro que o social eu não vou me estender, porque ele seria muito complexo e teria muitos desdobramentos, não é o meu objetivo aqui. Mas eu quero sinalizar algumas coisas porque elas são importantes para a reflexão nossa como indivíduos. Eu quero começar então pelas necessidades de transformações sociais. A primeira delas é exatamente esse ponto que eu estava falando há pouco. A constatação, uma conscientização de que nós vivemos uma realidade sistêmica. E isso é muito maior do que a gente pode imaginar, porque cada vez mais nós vamos observar que os reflexos das ações eles vão repercutir nos outros sistemas. Esse é um dos princípios da realidade sistêmica.
os sistemas estão interligados e eles são interdependentes. O que isso quer dizer? Além dos sistemas estarem ligados, uma ação num determinado sistema vai repercutir no funcionamento do outro sistema, que aí então vai repercutir no sistema seguinte e que vai também repercutir no sistema inicial. Da mesma forma como nós, enquanto sistemas, estamos tomando ações, estamos decidindo coisas, nós não nos damos conta de que as nossas decisões, as nossas ações, elas vão sim reverberar no sistema maior. Num momento como esse, nós estamos vendo que aquilo que acontece, então, em cada país, em cada continente, vai sim reverberar nos outros países, nos outros continentes, na população como um todo, na economia, no sistema de transportes, no sistema de saúde. Então, esses que são sistemas humanos e não humanos, porque são instituições, eles vão sofrer as consequências dessa grande movimentação que está havendo nos sistemas de um modo geral. Então, não só... e nós podemos observar isso, ou seja, quando nós pensamos na realidade econômica, se nós temos um país que faz algum tipo de ação, uma sanção, os outros países vão ter a sua economia abalada. Então, se a gente tenta tirar proveito de uma situação e amplia os nossos recursos, a nossa renda, naturalmente nós vamos criar um desequilíbrio no sistema que vai provocar, nesse desequilíbrio, uma reorganização. Nós viemos observando isso ao longo das últimas décadas, não só na economia, na sociedade, na política e também agora, principalmente em relação a essa realidade sistêmica que no sistema de saúde está atingindo a todos os indivíduos. Então, vejam que a propagação do vírus ela mostra essa conexão complexa e sistêmica. Como a própria internet, né? Ou seja, a internet mostra como nós, por exemplo, agora estamos conectados. Se tem um problema na rede, nós ficamos desconectados e aí então ficamos sem contato, sem informação. Vejam que a sensibilidade do nosso organismo social, do nosso grupo social a essa realidade sistêmica. Mas, por outro lado, qual é o grande exercício que o coronavírus está trazendo para essa realidade sistêmica? Da mesma forma que nós temos a facilidade de propagação desse vírus, nós podemos então utilizar essa rede interligada, interdependente, para produzir movimentos de solidariedade, de cooperação, de soluções que sejam pensadas no coletivo. Não apenas para atender ao meu país, mas aquilo que afeta o outro, porque se eu pensar só no meu país, isso vai reverter e daqui a pouco está voltando, como nós estamos vendo na China agora. Então, em Wuhan, o nível de contaminação caiu a zero, não tem mais contaminação local, mas nós temos ainda a contaminação de estrangeiros que voltam para a China. Vejam, não adianta a China agora e chegar e falar assim, bom, então agora nós estamos resolvidos, então agora é o problema de vocês, vamos fechar as fronteiras. Porque hoje é impossível conseguir manter esse isolamento. E aí nós vamos vendo que se a China também não se preocupar com a situação da Itália, da Espanha, do Brasil, dos Estados Unidos, a China daqui a pouco vai estar lidando com o mesmo problema. Vejam que é uma exigência de uma nova ordem de cooperação internacional como nunca nós temos visto. Nós estamos sendo obrigados a rever os nossos pactos e o nosso processo de cooperação para evitar que realmente a vida seja inviável nesse planeta. Então, o aspecto fundamental que socialmente está como consequência dessa realidade sistêmica é nós desenvolvermos uma consciência da nossa responsabilidade solidária. O que quer dizer isso? Percebemos que enquanto organismo, enquanto no sistema social, a minha ação ela interfere na sociedade sim. Então eu sou responsável solidariamente com todas as outras pessoas, os outros governos, os grupos sociais, as profissões, os países. Se nós não compreendermos que há a necessidade de uma cooperação solidária entre esses sistemas, nós não vamos conseguir lidar com situações que expõem esse tipo de fragilidade e que tem saída, mas que exige uma mudança na nossa forma de encarar qual é o sentido da economia do nosso país, como a gente vai atender às necessidades do nosso povo, mas também pensando nos outros povos. Veja que nós estamos sendo convidados a uma modificação, uma mudança extrema desse aspecto da responsabilidade solidária. Não podemos ser mais responsáveis apenas pelo nosso quintal. Nós somos responsáveis também nessa interação. Só que a gente não tem como tratar ou cuidar do mundo, mas nós podemos cuidar do nosso quintal.
pensando na solidariedade do mundo, pensando na repercussão do mundo, nós atuamos no nosso quintal. Eu costumo dizer uma frase que expressa isso, que é: nós pensamos global e agimos no local. Então, eu ajo aqui, mas com uma consciência dessa relação sistêmica. Isso muda totalmente a nossa forma de funcionar em sociedade. E nós estamos sendo obrigados, levados a esse tipo de solução. Vejo que isso naturalmente vai acontecer pela pressão da necessidade de conter o vírus, o avanço do vírus e as soluções para mitigar o adoecimento, o falecimento, enfim, o efeito mais negativo de um vírus como esse. E se nós aprendermos a lição e nos organizarmos, nós vamos então encontrar formas solidárias de evitar próximos surtos de vírus, com certeza. Porque nós temos um recurso, porque naturalmente nós estamos caminhando para esse processo de desenvolvimento de um nível de consciência maior, inclusive social. Então, a responsabilidade solidária, ela é um aprendizado necessário, uma transformação nas nossas relações entre países, entre povos, entre continentes, entre raças, enfim, nos levando realmente a conectar com uma necessidade, no primeiro momento, talvez por puro utilitarismo, né? Ou seja, nós estamos preocupados com a nossa saúde, então a gente vai ter que ser solidário para que a gente não morra. Mas isso já é uma nova ordem de coisas que já começa a nos dar consciência de que as nossas ações estão conectadas, vão repercutir nos outros e a dos outros vai repercutir em nós. Veja que, como no coronavírus, nós temos no Rio de Janeiro aqui um sério problema em relação à dengue. E veja que a lógica da dengue é parecida em alguns aspectos a esse. Claro que não em termos de contaminação, mas vejam, se eu não cuido da água parada na minha casa, eu acabo afetando o meu vizinho. Eu posso cuidar, e aí eu posso ter esse poder. Eu vou controlar para que a água não fique parada, para não desenvolver o mosquito. Mas se o meu vizinho, o meu coleguinha, ele não faz a mesma coisa, o mosquito vai lá e o mosquito vai acabar me transmitindo a dengue para o meu filho, para a minha filha. Então vejam, esses problemas de saúde vêm mostrando a necessidade de nós desenvolvermos não só uma conscientização de informação, mas uma conscientização da saída do eixo do individualismo para uma coisa mais solidária. Esse, então, é um dos principais aprendizados sociais, a responsabilidade solidária. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, não pelo que vai acontecer com o outro, mas que ao não fazendo a gente repercute isso no todo e o todo na gente. E a outra questão que eu quero só dar uma pincelada em relação a esse aprendizado, a uma necessidade de transformação que o coronavírus está trazendo, para que a gente possa se preparar para esse depois, né, para esse recomeço, é a questão da fragilidade do nosso modelo econômico. Vejam o que está acontecendo. Nós estamos, então, diante de uma realidade econômica que foi, então, brutalmente afetada pelas necessidades de conter a proliferação do vírus, a contaminação, e nós vemos então como a cadeia econômica ela é frágil e aí ela vai repercutir na renda, no emprego, em todos os níveis de investimento, de manutenção do sistema, porque o sistema econômico interligado ele é frágil em relação a essa necessidade de uma adaptação sistêmica. Evidentemente, nós não temos uma alternativa ainda para esse modelo, não temos ainda um modelo que pudesse sustentar. Nós já viemos transitando nos últimos séculos em modelos A ou B, não vou entrar nesse mérito, mas com certeza o que vai determinar essa nova ordem econômica é uma preocupação não apenas com a minha necessidade, mas com a necessidade do sistema. Porque se o sistema não estiver equilibrado e minimamente atendido economicamente, o próprio sistema econômico ele sucumbe. Então não adianta se o investidor ou então um país aproveita uma situação e ele então tem maior riqueza, coloca sanções sobre o outro país, em um momento seguinte esse desequilíbrio sistêmico vai trazer e acarretar problemas para o próprio país. Quando nós começamos a compreender essa realidade sistêmica, não tem como então eu pretender tirar uma vantagem em relação ao outro. Nós precisamos começar a pensar de uma forma também solidária em relação ao modelo econômico. Veja que isso não é nem mais uma questão utópica, romântica, de um igualitarismo que é inviável, mas a necessidade de nós repensarmos a forma como nós trabalhamos, o valor que nós damos à questão do dinheiro na nossa vida, à questão do sucesso, das vantagens competitivas, daquilo que realmente é essencial para o ser humano. Nós estamos sendo confrontados com uma transformação dos valores que movem esse grupo social.
Eu não quero estender mais, mas basicamente da sociedade vê que nós estamos sendo levados a reformular isso, só que nesse momento a gente não consegue pensar nisso. Nesse momento que nós estamos pensando é na nossa dificuldade imediata. E isso então é o apelo que o coronavírus traz para uma necessidade de transformação a nível do indivíduo. Então eu queria agora conversar com vocês sobre o que eu vejo, alguns pontos que eu vejo que são fundamentais que o coronavírus traz como necessidade de transformação no nível do indivíduo. Então a primeira constatação em relação a isso, a questão do indivíduo, é o que todos nós vivemos nesse momento. Nós fomos surpreendidos por um acontecimento, por um tipo de contaminação que, na verdade, potencialmente já aconteceu, poderia acontecer a qualquer momento. E é por isso que eu coloquei no título, quando eu estava pensando no título e aceitei uma sugestão que foi me dada pela Viviane Amaral, o antes, o agora e o depois. O depois como uma questão. E o depois como vai ser? E eu percebo que esse antes, nós podemos falar de um antes há 4, 5 meses atrás, onde nós sequer pudéssemos supor ou pensar que 4 meses depois, que no início de 2020, nós estaríamos vivendo uma situação como essa. E nós fomos surpreendidos como se nós estivéssemos num sono. O antes, então, do título da palestra é como se nós estivéssemos num sono, anestesiados. Nós vivíamos e estávamos nos movendo, colocando objetivos de vida que são razoáveis, são compreensíveis para um nível de consciência nosso, uma necessidade nossa de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ter mais conforto, de ter sucesso, de ter prazer. Não há problema nisso, né? Mas nós acabamos ficando num automatismo que parece que nos vendou daquilo que a realidade estava nos mostrando, como eu estava falando, uma realidade sistêmica, por exemplo. Onde então, se eu começo a buscar esses objetivos, mas isso começa a atender a minha necessidade, mas cria um desequilíbrio no sistema, nós estamos então daqui a pouco sendo alvos do retorno desse sistema em relação à necessidade de um funcionamento diferente, porque nós precisamos ampliar o nosso nível de consciência. Então nós saímos desse antes de um sono e fomos acordados de uma forma surpreendente pela vida, que jogou um balde de água fria sobre nós, que estamos dormindo confortavelmente, e nós acordamos ainda atordoados, porque a gente não sabe então onde é que a gente está, o que está acontecendo, será que a gente está sonhando? E aí então esse sonho se transformou nesse pesadelo, nessa analogia, num pesadelo que nós estamos vivendo. Mas não é um pesadelo em relação a nós estarmos sonhando ainda. É um pesadelo porque nós estamos nos deparando com um acordar de um sono, onde a gente estava com um sonho tão gostoso, que a vida então parecia que fazia um sentido, e nós somos surpreendidos com uma realidade e que nós estamos nos acostumando, nesse impacto, né, a entender o que está acontecendo conosco. Esse despertar é o que está acontecendo no agora. Então, se nós antes estávamos num sono profundo, sonhando, o coronavírus nos traz, então, a uma necessária mudança, a um necessário despertar desse sono, dessa anestesia, desse automatismo que a gente estava vivendo. Nós estamos vivendo um automático, sem considerar algumas coisas que agora nós estamos sendo obrigados a considerar. E eu queria refletir com vocês exatamente sobre os efeitos disso no indivíduo. O primeiro deles nós nos surpreendemos percebendo que existe uma coisa invisível que simplesmente da qual a gente não tem o menor controle. Nós não controlamos a possibilidade, as variáveis, não conhecemos ainda o vírus, só percebemos algumas coisas em relação a como evitar e vemos então esse inimigo invisível se proliferando, contaminando e chegando cada vez mais próximo. Nessa hora, então, nesse despertamento, nós percebemos a realidade sistêmica, como as coisas dependem umas das outras e, principalmente, nós nos deparamos com essa realidade que, num primeiro momento, parece muito dura, mas que ela sempre foi assim. A realidade sempre foi essa, que nós não temos o poder e o controle sobre a maioria dessas coisas que nós tememos. O que eu quero dizer com isso? Pelo efeito que todos nós estamos sentindo. Primeiro, é uma sensação de impotência.
Diante disso, a gente se sente impotente, incapaz, a gente não sabe o que pode fazer, se pode ir à rua ou se não pode. Se a gente vai saindo à rua, se a gente vai ter o poder de garantir a imunidade, de sem conseguir se contaminar. Ou seja, nós constatamos que um vírus como esse mostra uma relativa impotência em relação a muitas coisas. Isso não quer dizer que a gente não tenha poder sobre algumas coisas. Mas a ilusão que nós tínhamos antes de que sermos capazes de controlar as situações para garantir um poder, de um resultado, de um modelo de felicidade, ele está se mostrando ineficaz e quase que doentio, porque a realidade simplesmente mostra que nós não temos poder sobre muitas dessas coisas. E aí então, como consequência dessa impotência, vem ou a raiva, e aí a gente fica com raiva da vida, com raiva das pessoas, com raiva de Deus, ou então vimos o medo. Por quê? A impotência, a sensação então de que, a percepção de que eu não sou capaz de lidar com aquilo, ou porque pode ser que eu não tenha poder de lidar ou superar essa ameaça, faz com que então eu me desenvolva naturalmente uma reação de medo. E vejam que o medo é uma reação natural, saudável até, porque ela nos leva a preservar a vida, a poder saber como nós vamos lidar com as ameaças. Então o medo que todos nós estamos sentindo, ele é razoável, porque há uma ameaça de fato. Nós não vamos conseguir simplesmente transformar com essa palestra algumas dessas nossas crenças e o coronavírus vai desaparecer por causa disso? Não, porque isso é um aprendizado que se dá na experiência humana, não é intelectual. É na experiência, no desenvolvimento de uma nova ordem que nós precisamos construir a partir de agora. Então, o medo é uma reação natural. O problema é que, diante dessa situação e dessa incerteza, os nossos medos mais profundos, eles tendem então a aparecer com mais força, a aparecerem de uma forma muito significativa, trazendo então todos esses sintomas que a maioria de nós está sentindo. É claro que, para alguns de nós, essa sensação da perda do controle, de pensar no futuro e sem ter uma perspectiva, ou não ter uma garantia de como vai ser esse futuro, traz um nível de desequilíbrio, os medos mais profundos surgem ao ponto de trazer um problema que apenas a reflexão que a gente está propondo aqui, ou apenas um pensamento, uma informação sobre o medo ou sobre as variáveis do coronavírus, não vão, para essas pessoas, não vai ser o suficiente para poder atenuar. Precisando, então, essas que entram nesse estado de desequilíbrio de um tipo de acompanhamento profissional, seja ele psiquiátrico, psicológico, porque reflete, então, questões mais profundas que não é só uma questão de racional. São os medos mais irracionais, aqueles que vêm de uma reação automática que atropela a nossa razão, atropela o nosso ego, e quando nós vemos, nós estamos invadidos por uma série de sensações, de emoções, paralisando ou fazendo com que a gente entre em crise de ansiedade. Então, esse é um dos primeiros aprendizados que o coronavírus está trazendo. Uma conscientização nossa daquilo que a gente de fato tem o controle e que a gente tem o poder, e aquilo que a gente não controla e aquilo que sobre o qual aquilo a gente não tem poder. Então veja, porque na verdade a situação ela é ameaçadora, mas nós temos controle sobre algumas coisas. Então, eu posso, por exemplo, cuidar aqui de pegar o álcool gel e higienizar minhas mãos com frequência, o computador, o controle, a maçaneta. Então, quando eu saio à rua e volto, o cuidado com o sapato, com a roupa, com a maçaneta da porta, com os cuidados que eu tenho que ter com essa higiene. Isso é o controle bom, porque isso eu posso fazer. Mas o que está nos deixando tão impotentes? É porque, apesar de eu ter o controle sobre essas ações não garantem o resultado que eu quero, que é não ser contaminado, não contrair a doença, não ter uma doença grave. Porque eu posso controlar as minhas ações, mas as variáveis são tão mais diversas e instáveis que eu preciso que o outro também faça e controle a sua parte. É aquilo que a gente estava falando da responsabilidade solidária. Então, não quer dizer que então a gente não tem controle sobre nada, a gente está impotente, não tem poder sobre coisa nenhuma. Isso não é verdade. Mas no nosso antes, no nosso sono, a gente acreditou durante muito tempo que a gente controlando as coisas, a gente tentando fazer com que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, que as coisas sejam para atender a minha necessidade ou a minha visão de mundo, elas eram boas e fariam com que tudo fosse melhor, mesmo que fosse para o outro. O que a gente não percebeu é que nós estamos tentando ter um poder sobre algo que não está efetivamente sob o nosso poder. Controlando coisas com as quais nós não podemos lidar, não temos o controle.
é controlar a vontade do outro, a ignorância do outro, a vontade, o interesse político, econômico, seja o que for. Esse tipo de controle não temos, mas nós temos poderes sobre convencimento, ampliação de consciência, de dar exemplo, de sensibilizar as pessoas, de começar então a ter ações solidárias a partir do momento que a gente então percebe e afrouxa essa necessidade do controle. Um dos principais medos que nós temos, isso é do ser humano, é o medo de perder o controle, porque irracionalmente nós estamos acostumados ao longo da história da humanidade a ter o controle sobre o meio ambiente, sobre a natureza, para construir uma cidade. Então, a gente tendo controle sobre essas variáveis, a gente conseguiu sobreviver. Só que agora nós estamos percebendo que a gente está tentando estender esse controle sobre coisas que nós não temos efetivamente esse controle. E aí nós criamos naturalmente um desequilíbrio. Então, o coronavírus vem como uma possibilidade de nós percebermos e aprendermos a lidar com aquilo que a gente pode controlar. E nos concentrar nisso. Naquilo que a gente tem um controle, naquilo que eu posso fazer agora. Não adianta eu tentar pensar como que vai ser o futuro, porque o futuro é hoje. Né? Hoje, o que todos nós estamos atravessando? Então eu quero, amanhã acho que eu vou no supermercado. É possível que haja uma determinação dos órgãos de saúde e que a gente precise ficar em casa e não possa se deslocar amanhã para lugar nenhum. Então, se eu ficar mais amanhã, se eu for, não adianta. Então, amanhã eu vou poder olhar e falar assim, ok, então eu posso ir no supermercado ou não posso ir no supermercado? É por conta dessa antecipação que muitos de nós, e por conta desse individualismo, correu para os supermercados para abastecer independente disso. Vejam, não é uma posição crítica em relação a quem fez isso. Não é uma posição crítica negativa em relação a isso. É uma constatação natural de como nós estamos sendo convidados a mudar a nossa forma de encarar as coisas. E nesse momento dessa confusão em que nós acordamos no agora, nesse torpor, nesse pesadelo, nós vamos tender ou a ir para um extremo do desespero, ou então da apatia, da desesperança, ou da negação. Por quê? Porque são processos naturais, mas estão nos levando a desenvolver uma nova consciência sobre qual é o meu consumo responsável. O que eu preciso de fato consumir? Diante de uma situação em que todos estão assim, o que parece razoável em relação a essa realidade? Então vejam, o segundo aspecto que o coronavírus está trazendo como uma necessidade de transformação nós percebemos e aliviarmos uma exigência sobre controle e sobre poder sobre algumas coisas das quais a gente não controla. Então isso está nos levando a olhar para ver o que realmente a gente pode controlar, o que realmente a gente pode fazer. Para se preparar para esse depois, né? O depois vai ser o acordar. Quando efetivamente a gente acordar, aí a gente vai falar assim, ok, então agora vamos recomeçar. Mas aí nós vamos estar mais despertos, vamos estar conscientes e lúcidos e aprendendo aquilo que realmente nós temos que fazer de diferente daquele sono e do sonho que a gente estava, que não era real. Então, essa questão do controle e do poder, assumir o poder que nós temos e exercer o poder que nós temos, abrir mão do controle que a gente não tem, favorece a um centramento, a um alívio que, paradoxalmente, faz com que a gente fique muito mais lúcido em relação àquilo que efetivamente a gente pode fazer. O que acontece com isso? Se todos nós começamos a transitar e tomar consciência do que podemos fazer agora, a rede de solidariedade, essa rede sistêmica, faz com que a solução, então, apareça até mais rapidamente. Então, é um paradoxo, né? Quando eu deixo de tentar o controle do que eu não controlo e controlo o que eu posso, naturalmente o efeito de equilíbrio desse sistema ele vai acontecer com mais facilidade. Então, esse é um dos aprendizados fundamentais e mais difíceis que eu tenho visto que o coronavírus tem nos colocado. O segundo, que é um aprendizado que é quase consequência do primeiro, é a questão de a única realidade que eu posso efetivamente fazer alguma coisa é a realidade do aqui e o agora. Não adianta nós tentar controlar ou antever o que vai acontecer, o que vai ser no nosso futuro, porque o nosso futuro, eu tenho falado isso, né? O nosso futuro vai ser de aprendizado, nós vamos sair disso mais fortes. As pessoas estão presas nesse agora e elas estão tão perturbadas com esse choque de acordar de um sono e de um sonho profundo, que nós imaginamos que vai ser apenas, a vida vai ser sempre esse atordoamento e esse pesadelo. Mas eu tenho dito isso para as pessoas. Uma crise, como todas as crises, como a crise do coronavírus, ela tem início, meio e tem fim.
Nós temos um início que é esse de começar a constatar. O meio é o que nós estamos começando a entrar aqui no Brasil, enfrentando, vendo o que a gente precisa mudar, as ações objetivas para manter a vida, manter a saúde, manter as populações de grupos de risco. Mas tem um fim, tem um depois, porque nós precisamos aprender com isso para de fato poder sair mais fortalecidos. A única realidade que nós temos é agora. Isso não quer dizer que a gente não vai pensar no futuro, mas não adianta eu tentar fazer planos para o futuro que ainda tem dentro de um cenário de tanta incerteza. Então eu faço linhas gerais de futuro, mas me concentro naquilo que efetivamente eu posso fazer hoje. Qual é a nossa necessidade hoje? É cuidar de lavar as mãos, é de não sair, de ficar no isolamento, de tentar diminuir a tal da curva, para poder fazer com que o sistema de saúde dê conta da possibilidade dos casos graves. Quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos ver que sim, a maioria de nós vai passar por uma gripe como essa, não vai ter efeitos muito mais sérios. Mas aqueles que tiverem e passarem por essa gravidade vão ter dificuldade de ter leitos no hospital. E como nós então não sabemos quem vai estar nessa condição, nós estamos sendo obrigados a tratar como se nós pudéssemos ser aquele que vai precisar da UTI, do respirador, ou seja o que for. Então, vejam, nós estamos sendo convidados a pensar no todo, mas fazer aquilo que eu posso fazer agora. É limpar minha mão agora. É poder, então, não sair, evitar sair à rua agora. Evitar ir à praia. Atender a isso, porque não é simplesmente por conta de uma imprensa sensacionalista que está fazendo... Não, a imprensa sempre enfatiza as notícias ruins, porque isso gera um impacto emocional em nós criamos maior fixação na notícia, isso dá mais ibope. Mas mesmo esse encharcar da notícia, chega uma hora que ele é doentio, nós precisamos aprender a filtrar isso. Precisamos da informação para poder saber o que nós precisamos fazer a cada momento. Então, o segundo grande desafio de transformação é a gente poder concentrar nossa atenção no agora. É aquilo que realmente eu posso fazer. Então, se eu estou sendo levado para experimentar um medo de perder os meus entes queridos, o que eu posso fazer agora? Talvez eu não possa visitar a minha mãe, a minha avózinha que está lá no interior de Minas, ou que está no outro país, ou aquele meu parente que tem um grupo de risco. Mas o que eu posso fazer agora, mesmo tendo que aceitar que não posso, não tenho poder para me deslocar? Mas eu posso o quê? Fazer uma ligação? Eu posso fazer então uma prece? Eu posso então, porque aí cada um de nós vai poder perceber o que pode fazer agora, que pode atender às necessidades dessas pessoas. E aí cada um de nós vai fazer daquilo que faz sentido para si, né? A forma de atender esse medo é poder, no agora, fazer alguma coisa sobre essa relação com quem a gente ama. Então, se a gente tem uma preocupação com os pais idosos que estão morando sozinhos, ligue para os seus pais, veja se eles podem ser abastecidos de alimentação, de remédio. Isso é o que a gente pode fazer agora. E nesse momento é real, porque eles estão ali e nós podemos ter esse contato mesmo que à distância. Não adianta eu ficar pensando no que pode acontecer daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Primeiro, porque se acontecer, eu perdi a oportunidade de agora fazer algo real, possível, e outra que pode simplesmente não acontecer nada. E eu perdi então essa oportunidade de valorizar, qualificar o momento do agora. Um dos convites que o coronavírus, com essa extensão e abrangência, está trazendo para nós é focar no aqui e agora, a única realidade. É enriquecer a vida com aquilo que faz sentido para a nossa vida. Então, se faz sentido para você, por exemplo, se para mim faz sentido trazer a minha experiência, a minha reflexão, para levar vocês a uma mudança de atitude, a uma reflexão sobre isso, então eu vou aproveitar o meu tempo livre aqui e vou fazer isso. Porque isso eu posso fazer agora. Eu não sei se daqui a 2 semanas eu posso estar doente. Eu tive uma cliente que agora me mandou, adivinha quem veio me visitar? O coronavírus. Quer dizer, ela se pegou com todos os sintomas do coronavírus e mandou uma mensagem para mim, por conta de uma sessão que a gente vai ter amanhã, mas ela me dizendo assim, ela foi visitada, ela não estava respeitando o isolamento e tal, e está se pegando com todos os sintomas. Então vejam, se eu então percebo, eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias, eu vou fazer então que o meu momento aqui agora, ele seja o mais rico possível. Eu vou aproveitar a experiência que nós tivemos aqui agora. Eu estava aqui programado para fazer essa live de 1 hora, coloco tudo como a gente sempre fez, e hoje então a live não funciona. Mas então eu vou aproveitar esse momento aqui agora, eu não vou esperar a live que eu vou fazer amanhã.
eu vou aproveitar aqui agora e vou deixar esse vídeo gravado, porque é agora, é nessa realidade, no momento que eu posso enriquecer o sentido da minha vida, podendo deixar isso registrado para vocês e para as pessoas que vão depois assistir isso. Não vou ter as respostas, não vou ter as perguntas de vocês para poder responder, não vou ter a interação, aquele monte de coraçãozinho, de gostei. Eu tenho que entender que eu não tenho poder sobre o Instagram. Eu não tenho poder sobre as pessoas que nesse momento estão vendo Netflix, estão vendo a Net, estão vendo a Sky e estão sobrecarregando o sistema. Tem gente que está fazendo live sobre make. Isso quer dizer que então essas pessoas não podem fazer isso porque nós estamos fazendo algo mais importante? Não é nada disso. Mas é considerar que diante de um cenário como esse, onde as pessoas estão tentando se ocupar e fazer dentro dessa realidade, eu tenho que lidar e aceitar que eu não tenho como mudar esse cenário. A minha internet aqui é de alta velocidade por conta dos sites, por conta das sessões, e nesse momento eu não pude simplesmente garantir o resultado de continuar conectado com vocês. Mas estou aproveitando esse momento para ser coerente com aquilo que eu penso e estou tentando transformar esse momento agora naquele que me enriquece, porque é esse que eu posso fazer alguma coisa. Então, o segundo grande aprendizado é nós colocarmos o foco no momento presente, estar plenamente consciente, presente. Porque quando a gente está consciente, a gente pode então identificar com muito mais clareza aquilo que o nosso verdadeiro poder. E aí o nosso poder aumenta. Porque a gente começa a perceber coisas que efetivamente podem colaborar nesse momento com a resolução do problema. A outra questão que está nos levando, e é uma consequência disso que a gente está falando, é a necessidade de nós transformarmos essa visão muito individualista, que era a que nós estamos vivendo durante o sono de um sonho, daquilo que é a minha responsabilidade. Enquanto eu tenho uma visão da sociedade, do ser humano, do indivíduo, da finalidade da vida, como sendo uma vida para poder sobreviver melhor, para poder conseguir coisas, a minha responsabilidade é garantir a manutenção e o atendimento dessas necessidades, o atendimento desse sentido de viver. Só que o que a gente está observando agora é que a minha responsabilidade, ela amplia-se à minha necessidade. Responsabilidade, né? O que vem do termo responsabilidade? Responsabilidade vem de responsividade, né? Da capacidade de responder por. Então a responsabilidade é quando eu assumo com a minha ação que eu vou responder por aquilo, ou seja, a minha ação ela tem uma consequência e eu acabo então respondendo por essa ação, por essa decisão. Veja que o próprio termo responsabilidade ele já faz uma conexão sistêmica. Só que nós normalmente achamos que nós vamos responder só em relação à nossa necessidade. O coronavírus está mostrando que a minha responsabilidade, ela decisivamente ela afeta o outro. E a responsabilidade do outro, por sua vez, afeta a mim. Então, ou nós percebemos que a nossa responsabilidade ela amplia-se e ela não é só para o atendimento da minha necessidade, mas também da necessidade do outro, nós vamos manter questões como o coronavírus cada vez mais impactantes e mais desorganizadoras. Por quê? Porque o coronavírus mostra que se eu me preocupar apenas comigo, eu não vou ter muita chance em relação a essa contaminação. Se, pelo contrário, eu começo a desenvolver uma consciência, e nesse momento pressionado pela ameaça real, mas uma consciência de que eu tenho responsabilidade solidária, eu começo então a aumentar a rede que faz com que o sistema se equilibre e a gente se afaste de uma experiência como a do coronavírus. Não porque a gente vai deixar de ter doenças, mas porque a gente vai ter, na própria forma de organização, os mecanismos ideais, necessários para poder evitar que uma epidemia como essa se alastre da forma como foi. Então veja que o coronavírus ele está mostrando nesse agora a necessidade de nós. Se nós não podemos sair, não vamos sair. Se não precisamos sair, não vamos sair. Se precisamos lavar as mãos, vamos lavar as mãos. Se depois vão dizer que tem que lavar o cabelo, vamos lavar o cabelo. Por quê? É poder assumir aquilo que é a nossa responsabilidade, sabendo que a gente está afetando os outros. Foi aquilo que eu costumo falar isso sobre a questão da realidade sistêmica. Né? Ou seja, que eu venho falando muito, né? Já falei aqui. A gente pensa, então, na floresta, mas cuida da árvore. Então,
Se eu cuido só da minha árvore e não me preocupo com a floresta, eu vou dizer, não vou me preocupar, eu vou cuidar da minha árvore. A minha árvore então vai ficar boa, eu vou regar, mas daqui a pouco, se a floresta em volta ela seca, naturalmente o meu ecossistema ele vai afetar a minha árvore. Agora, se eu trato a minha árvore, sabendo que o que eu faço na minha árvore, não adianta eu colocar e guardar toda a água para a minha árvore, porque eu preciso fazer com que todas tenham um pouco de água. Então eu vou gastar a minha água para que a chuva possa escoar para todas as árvores. Então eu penso na floresta, mas cuido da minha árvore. Isso não é apenas para o sistema ambiental, né? Ou seja, de meio ambiente. Não. O coronavírus está mostrando que isso é social, é da nossa interação. Quando eu assumo a responsabilidade sobre o que eu posso fazer, eu preciso pensar na coletividade. Não adianta eu pensar apenas na minha necessidade sem pensar na necessidade do outro. Isso não quer dizer que eu vou ser responsável pelas necessidades dos outros, porque isso é impossível. Eu agora ficar preocupado com a África, com o pessoal da comunidade, mas o que eu posso fazer na minha realidade para poder colaborar nesse movimento que vai repercutir nesses lugares? Isso se chama, então, ampliar o conceito de responsabilidade para uma responsabilidade solidária. Então, é pensar global e agir local. Então, eu penso e tenho consciência da minha interação, mas eu vou agir aonde eu tenho controle e poder, naquilo que eu posso fazer agora, naquilo que eu posso fazer que tem... onde eu tenho uma ascendência sobre aquelas variáveis. Aí sim a gente consegue modificar e fazer com essa nova noção de responsabilidade, essa responsabilidade que é solidária. Se nós pararmos para pensar, o coronavírus está trazendo exatamente, não é só um movimento de solidariedade para poder ajudar as pessoas do grupo de risco. Esse é um nível de solidariedade que o ser humano tem naturalmente essa vocação solidária. Mas é muito mais do que essa solidariedade. É uma solidariedade a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade. Não só na ajuda, mas no meu papel, enquanto cidadão, enquanto indivíduo dessa sociedade que precisa lavar as mãos. Então não é só solidário. Eu sou solidário quando eu lavo e higienizo as minhas mãos. Quando eu então estou cuidando das minhas mãos, eu não estou apenas cuidando da minha necessidade de evitar a minha contaminação. Eu estou fazendo um papel que vai repercutir, no modo geral, na sociedade como um todo, porque eu vou deixar de ser agente de contaminação, eu estou passando uma cultura de higienização e de cuidado. Então, eu cuido da minha responsabilidade, mas sabendo que isso está conectado com a responsabilidade em relação aos outros. Até porque algumas pessoas desenvolvem um nível de solidariedade, e elas se preocupam tanto em ser solidárias com o outro, que elas também se esquecem de si. Eu recebi de um ex-aluno um texto muito interessante de um médico falando sobre a questão de, como nesse momento de emergência, principalmente profissional de saúde, há uma necessidade de não se esquecer de si mesmo. Por quê? Na emergência, é claro que então ele vai lá porque ele tem essa função, essa profissão, essa vocação, esse propósito, né, de vida, de cuidar das pessoas, então está diante do problema, mas ele não pode descuidar da sua saúde, do seu equipamento de proteção, porque ele precisa então ser solidário com aquelas pessoas, exercendo a sua atividade, porque é o seu propósito, mas ele também não pode desconsiderar e descuidar da sua própria saúde. Então percebam a necessidade de assumir a sua responsabilidade, enquanto também assume a responsabilidade em relação ao outro. Nesse caso, não é nem só a solidariedade, é a função, a utilidade desse profissional. Mas ele precisa também ser responsável com ele, porque se ele ficar contaminado e tiver que se ausentar por 14 dias, são 14 dias de atendimento de milhares de pessoas que aquele médico não vai poder fazer. Então, uma responsabilidade não só com a vida dele, mas também em função da saúde dele, as pessoas que ele vai atender. Vejam que a rede de sistêmica, ela mostra então e se revela de uma complexidade, de um alcance que está nos surpreendendo. Mas, por outro lado, quando a gente percebe que então a grande vantagem é que quando eu percebo que eu não tenho controle sobre o mundo, mas eu tenho controle sobre o que eu posso falar com vocês, eu ganho então maior alcance, porque efetivamente eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha atitude. Isso nós temos o poder de fazer a transformação e começar a olhar e agir de uma forma diferente. Essa é o grande poder que a gente tem. No aqui e agora, a gente começar a pensar diferente, fazer diferente, reagir diferente, e aí isso sim é que garante uma modificação desse quadro que o coronavírus traz para a gente. Então,
a questão da relativização do controle da impotência, o viver aqui e agora, qualificar e valorizar, enriquecer o presente, o estar consciente, plenamente consciente no aqui e agora, e a questão da minha responsabilidade solidária. Né? O exemplo do médico é emblemático. Ele precisa cuidar da vida dele, porque é a vida dele, mas também porque ele tem uma responsabilidade em relação às pessoas que ele, continuando saudável, ele pode ajudar a atravessar uma experiência, porque não tem esse conhecimento que ele tem. Então, se ele não faz a responsabilidade de cuidar de si mesmo e do outro, ele está em desacordo com essa lógica sistêmica. Pelo contrário, ele precisa cuidar da sua saúde e da sua proteção para, inclusive, continuar atendendo ao sistema. Veja que aí a lógica sistêmica ela muda totalmente, inverte os valores. E esse talvez seja a última contribuição que eu acho que uma experiência dolorosa como essa que nós estamos atravessando traz em termos de transformação, necessidade de transformação. É que, na verdade, nesse sono que nós estávamos no antes, um sonho onde o sentido da vida era a que nós pudéssemos atender às nossas necessidades. Que nós pudéssemos, então, atender aquilo que nós estabelecemos como sendo felicidade, aquilo que nos deixava felizes, aquilo que nos realizava. E é claro que isso é importante e válido que a gente busque. Só que, na verdade, se eu começo a pensar exclusivamente em mim, na minha felicidade, na minha necessidade, eu estou contrariando essa realidade, essa lógica sistêmica, e isso gera um desequilíbrio no sistema. Ah, mas então, Milton, eu que sou o culpado? Não. Porque, na verdade, todos nós, nesse planeta, estamos movidos por valores muito semelhantes. E é por isso que estamos sendo convidados, todos desse planeta, pelo problema do coronavírus, a realmente desenvolver uma nova visão enquanto raça humana, enquanto ser humano. Não é então você, somos nós, inclusive eu. Né? Nós estamos falando disso, a gente vem refletindo sobre isso, mas nós estamos atravessando a mesma necessidade de transformação, de confirmar naquilo que eu estou falando, confirmar isso na minha vida. Eu preciso também, Milton Menezes, pensando sobre isso há anos, preciso agora me defrontar com o meu medo e assumir a minha responsabilidade, falar aqui, assumir o meu papel. É isso, ou seja, porque isso não é um processo intelectual, é um processo vivencial. Nós mudamos de valores, de o que é realmente o sentido da vida, quando nós nos deparamos com a vida nos colocando nesse tipo de impasse. Então, veja que nós estamos sendo colocados agora diante de algumas questões, né? O que realmente é essencial? Nós estamos vendo aqui a questão dos hábitos de consumo principalmente do lado ocidental. Nós reproduzimos um modelo de consumo de serviços, consumo de bens, e que a gente está vendo agora que eles são insuficientes para poder garantir uma coisa que é essencial. Né? A saúde é essencial, a comida que tem que ter para todo mundo, os cuidados que todo mundo tem que ter, o trabalho, porque nós estamos vendo trabalhos que são essenciais para a manutenção da vida, mas tem outros que são essenciais para poder manter esse sistema. Então, o que realmente é essencial quando nós somos colocados, né, a nossa ferida é colocada assim tão abertamente, né, nós somos expostos, a nossa ferida está exposta. É poder perceber e se perguntar a serviço de que a gente estava vivendo. Qual era o nosso sonho que estava fazendo com que a gente não olhasse uma realidade que é sistêmica. Ah, então eu não devo me preocupar com a minha necessidade? Claro que deve. Com a sua felicidade? Claro. Com o seu conforto? Evidentemente. Agora, se eu coloco, por exemplo, como meta de vida, de felicidade, eu dirigir um carro importado, último tipo, que custa não sei quantos R$1.000, ou eu vou extrapolar no esforço para poder ter esse conforto, ou então eu vou me frustrar quando eu não conseguir comprar e atender aquela exigência daquela barra que eu coloquei de satisfação. Agora, evidentemente, se eu estiver numa condição, isso não é uma visão romântica, de simplicidade franciscana, não é isso, é uma questão de consciência. Se eu tenho, de repente, a possibilidade, a oportunidade de dirigir um carro importado, um motor 5.7 com conforto, eu vou ter uma sensação, uma experiência de conforto que é real. Há uma satisfação. Agora, se eu coloco essa sensação de satisfação como objetivo da minha vida, eu corro um grande risco de me sentir frustrado. E, de repente, não dirigir o carro que eu tenho, que é 1.3 e que me leva onde eu preciso ir. Ah, mas se eu puder, eu não posso comprar? Posso. Agora,
Qual é o sentido, de repente, de eu fazer um esforço para poder comprar esse carro? Quer dizer, eu não estou aqui condenando se a gente vai comprar o carro, não, porque cada um vai estar numa realidade diferente. Mas a pergunta é, para quê? Qual é a contribuição que efetivamente aquilo vai trazer para a minha felicidade? E se faz sentido para a sua felicidade, busque isso, porque é natural que nós estamos nesse nível de consciência. Mas o que o coronavírus está nos trazendo diante da impossibilidade, às vezes, da liberdade de sair, o que é essencial? Essencial, às vezes, é poder sair, é poder ter a liberdade, poder ter segurança em relação a conversar, a abraçar as pessoas. Nós estamos agora isolados com medo de, se alguém espirra, né, de repente temos que conviver com as pessoas que são da nossa família e nos surpreendemos reconhecendo pessoas que quase que são estranhas a nós. Já virou até motivo de post de piada nesses tempos, né? Das pessoas que falam assim, eu até estou conhecendo a minha esposa, ela é até legal, ou o meu marido, ele é até legal. Né? Mas é uma realidade, nós estamos nos deparando de conhecer as pessoas que estamos tendo que nos perguntar isso, o que realmente é essencial? O nosso padrão de consumo, o que realmente nós estamos passando para os nossos filhos como modelo de realização, de sucesso? Né? Então veja, não é só uma reflexão romântica, ideológica, filosófica ou religiosa, é a realidade que o coronavírus está trazendo para a gente poder perceber o que é essencial. Eu assisti hoje no Jornal da Tarde, que eu elegi para me atualizar, um morador de rua no Reino Unido, e que ele não tendo para onde ir, tem lá agora um isolamento social, e o cara fala assim, mas então, quando acabar isso, e você sem casa, você vai se isolar onde? Onde você vai fazer quarentena? Ele falou assim, né? Muito louco isso, né? Eu não tenho onde fazer quarentena. Ou seja, nós estamos lidando e sendo forçados a observar uma outra ordem de coisas e a se perguntar assim, o que realmente estava me levando naquele sonho, de tal forma que o acordar possa ser um acordar para uma realidade sistêmica. Isso não quer dizer que a gente não vai buscar o conforto, não vai buscar as coisas e as realizações, as conquistas, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que essas conquistas elas têm que estar coerentes, elas têm que estar coordenadas também com o benefício do outro. Então, para a gente encerrar, eu quero já caminhar para o final, o grande desafio nosso, o nosso sono, que nós estávamos anestesiados no automatismo, era que a visão, aquilo que era importante, era atender a minha necessidade, a minha cidade, o meu país, a minha família. Isso é o efeito de uma lógica, de uma ideologia que vem preponderando principalmente no mundo ocidental, mas também no mundo oriental, a gente vê isso agora, que é do individualismo. Ou seja, onde o indivíduo passa a ser mais importante que o coletivo. E aí, então, se eu privilegio o indivíduo, então eu tenho que preservar a minha liberdade, a minha igualdade, o meu direito, a minha conquista, a minha felicidade. Isso tem algum problema? Não. Mas como individualismo, eu estou dizendo então que a ideologia está baseada no indivíduo. Então isso leva naturalmente a um processo de competição, a um processo de superação. É por isso que então eu quero ser e preciso ser melhor do que o outro, porque isso quer dizer que eu vou ser mais feliz. Eu preciso então conseguir mais prazer do que o outro, porque isso me faz então ser mais importante, mais amado. Só que a realidade está mostrando que quando nós, ao longo de muitos séculos, privilegiou o atendimento da minha necessidade exclusivamente, nós desequilibramos o sistema como um todo. Por outro lado, como eu falei, tem as pessoas que então, não pensando só em si, não sendo individualistas, são aquelas altruístas, que pensam então só no outro. Nós também estamos vendo que, nesse caso, também pensar só no outro, atender a necessidade do outro, não é real, porque, como eu falei, questão do médico. Não adianta, então, eu pensar apenas em atender a necessidade do outro e eu negligenciar a minha necessidade de preservação da minha vida. Então, vejam que nós estamos falando, então, de pensar em si mesmo como um modelo versus o individualismo e um modelo altruísta, exclusivamente altruísta. Esse altruísmo ele não é viável nesse momento. Por quê? Porque nós não conseguimos. Então, entre esse individualismo e o altruísmo, nós não estamos falando mais desse modelo. É uma necessidade que o coronavírus está trazendo para nós, de nós repensarmos um equilíbrio entre eu pensar em mim ao mesmo tempo que eu penso no outro. Então eu procuro atender a minha necessidade sim, porque sou eu que preciso preservar a minha vida, mas sabendo que isso repercute na vida do outro. E é claro que isso torna a nossa vida mais complexa.
né? Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, os modelos que a gente vinha utilizando, eles precisam ser refeitos. E refeitos de uma forma muito rápida e vai esbarrar na inconsciência das outras pessoas. Porque ninguém está pensando como nós estamos pensando aqui, mas a experiência do coronavírus está nos levando a não necessariamente pensar nisso, mas a assumir uma atitude que é compatível com isso que eu estou falando a vocês. É só nós observarmos. Então, o pessoal da saúde tem que ir para os hospitais, está trabalhando e vai trabalhar cada vez mais sobrecarregado nesse período, mas precisa preservar a sua saúde. As pessoas que estão dirigindo lá o transporte público, os motoristas do trem, do metrô, eles estão lá expondo a sua vida por conta da responsabilidade. Então, eles precisam se cuidar para poder atender as necessidades do outro. Então, nós pensamos nas necessidades dos outros, também pensando nas nossas. Isso é uma nova forma de encarar. Não há como pretender uma felicidade, uma conquista, se ela não for compartilhada no sistema. E aí alguns de nós vai ter uma contribuição maior no sistema, né? Ou seja, então, como médico que a gente estava falando, num momento como esse, mas se nós pensarmos todas as profissões, tudo aquilo que nós fazemos, o que nós fazemos no cuidado de casa, no cuidado dos filhos, na escola, nas indústrias, no comércio, nos consultórios, faz parte de um grande sistema de utilidade. O ser humano tem uma necessidade de desenvolver um valor de ser útil. E nós realizamos isso pelo nosso trabalho. Não só o trabalho remunerado. Muitos de nós estavam no sono e nesse tipo de automatismo, imaginando que o nosso trabalho é para que a gente tivesse salário e a gente pudesse ter uma vida confortável. O trabalho, a finalidade do trabalho no ser humano é atender à necessidade de ser útil. Nós temos uma necessidade de utilidade. É claro que cada um de nós, num nível de consciência diferente, vai ter essa utilidade de uma forma diferenciada. E uma das utilidades do meu trabalho é receber a remuneração que garante a minha sobrevivência. Mas é de ser útil naquilo que a gente faz. A remuneração é o retorno que o sistema dá em relação àquilo que a gente contribui e agrega ao sistema. Mas veja, essa troca no sistema, ela se dá pelo sentido da utilidade. E nós percebemos agora, então, de uma forma solidária, pessoas, então, assumindo atitudes sem remuneração, ajudando as pessoas idosas do grupo de risco a fazer compras por eles, evitando o contato. Isso é uma responsabilidade solidária. Não é só solidariedade, é o que eu posso fazer para me sentir útil em relação a essa comunidade. E eu atendo com isso a minha necessidade. É uma nova ordem de coisas. Não é mais um altruísmo que seria no sentido da benevolência ou da caridade exclusivamente. Essas são formas de solidariedade. Mas a solidariedade é ser solidário em relação ao problema, à cooperação, à responsabilidade compartilhada. Isso, para mim, é o grande desafio que o coronavírus está mostrando que nós temos urgência em desenvolver. Perceber que precisamos abrir mão do controle daquilo que nós não temos controle e assumir o controle que nós temos. Então, se eu não consigo controlar o outro, eu posso controlar o que eu posso controlar de mim mesmo. Aquilo que eu posso, então, em relação a cuidar do outro, eu também preciso cuidar de mim. Se eu vou para um extremo e cuido só de mim, eu desestabilizo o sistema. Se eu também cuido só do outro, eu me desestabilizo e também desestabilizo o sistema. Então, como encontrar agora esse equilíbrio, né, nesse momento onde nós somos obrigados a abrir mão, às vezes, de uma atividade remunerada para poder, então, fazer aquilo que é necessário? Né? As pessoas sabem do trabalho que a gente lançou de atendimento online gratuito. Nós vivemos, a nossa renda vem dos atendimentos, que nesse momento não estão sendo possíveis presencialmente, estamos fazendo de forma online, com a mesma eficácia. Mas e as pessoas que de repente não têm condição até de fazer um atendimento? Então nós temos que, nesse momento, sermos solidários e poder fazer aquilo que nós fazemos, inclusive para essas pessoas que não podem pagar. Agora, isso não quer dizer oferecer, por exemplo, terapia de graça para as pessoas, mas é para aquelas que podem pagar, vão pagar, e aquelas que não podem pagar, a gente vai fazer o mesmo tipo de trabalho. Vamos atender, porque nesse momento a solidariedade exige que a gente possa ser coerente com isso que a gente está falando. Então vejam que todos nós, de um modo geral, estamos sendo convidados a essa modificação. Vamos em todos os níveis, do nível individual, que é esse que eu falo para vocês, e eu espero que isso ajude a essa reflexão, mas vai no nível do governo, né, dos nossos governantes, das instituições de saúde,
das instituições econômicas, dos empresários, dos empregados, dos colaboradores, porque não é o que atingiu a essa ou aquela classe, a esse ou aquele país, mas a esse conjunto de espíritos que está encarnado nesse momento na Terra. O grande convite que eu vejo de transformação é a transformação desses valores, né? A gente começar a perceber que nós buscávamos um sentido para a vida que se mostrou insuficiente para garantir a sustentabilidade desse desenvolvimento. Volto a dizer, não é um apelo simplista, romântico de uma vida franciscana. Não é isso. Mas nós temos que perceber a responsabilidade no consumo, naquilo que como nós buscamos ter esse atendimento às nossas necessidades, porque simplesmente estamos falando de uma realidade sistêmica. Não é uma coisa romântica ou filosófica, ela é a realidade nua e crua. Quando a gente desestabiliza o sistema assim, o sistema acaba trazendo um problema para a gente resolver. Se a gente começa a agir de uma forma diferente, a gente resgata o reequilíbrio do sistema, que vai continuar o seu processo de crescimento. Bom, eu estou chegando ao final dessa minha palestra sobre esse tema. Eu espero sinceramente poder ter alcançado os objetivos, ter colocado para vocês refletirem. São reflexões que vão se transformar agora em atitudes mais objetivas na nossa vida. Eu pretendia nas perguntas atender a essa necessidade, colocar de uma forma mais concreta, mas é isso, temos que aceitar aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode controlar. O que eu pude controlar foi manter o meu ânimo e a minha disposição de poder levar para vocês a minha reflexão, que eu espero que atinja esse objetivo. Quero dizer para vocês que nós vamos, na medida do possível, continuar com o processo das lives, para procurar manter esse nível de contato. Vamos também fazer o uso consciente da internet, porque a gente está vendo que isso pode trazer alguns problemas, evidenciar outros tipos de problemas para nós, mas eu espero que realmente essa reflexão ela possa ser uma reflexão que principalmente demonstre que toda crise ela tem um papel pedagógico. Ela não tem um papel de destruição, de aniquilar a humanidade. É um processo em que a própria humanidade está buscando identificar a saída e as soluções para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Nesse momento é importante nós nos alinharmos com as questões de uma conexão mais espiritual da vida. E mais espiritual não é necessariamente com a religião, é conectarmos com o nosso nível de consciência mais espiritual, de um nível de consciência mais elevado sobre o questionamento de qual é o sentido da vida. Qual é o sentido de que todos nós estejamos vivendo um momento como esse? Quando a gente começa então a pensar que a vida não está só experimentando para nos levar ao limite do medo, mas a transformar essa visão, nós podemos ter a tranquilidade e a serenidade para fazer aquilo que precisa ser feito. E, claro que alguns de nós ainda vai entrar no desespero, vamos oscilar, mas nós precisamos criar essa rede de solidariedade para nessa hora nos ajudar a entender e a poder encontrar as saídas com atitudes e comportamentos que nos ajudem, não só individualmente, mas coletivamente a sair desse impasse que nós chegamos. Eu quero então agradecer aí a vocês, aqueles que estão assistindo essa gravação. Peço para que possam compartilhar esse vídeo, para que a gente possa transmitir isso às outras pessoas. Mas pensem nisso. A crise do coronavírus ela tem começo, meio e fim. Ela tem um antes, um agora que nós estamos vivendo, mas tem um depois. O antes parecia um sono de um sonho maravilhoso, mas ele era irreal. O agora está sendo difícil porque nós estamos sendo confrontados com essa realidade. Mas é justamente para poder aprendermos e percebermos o que a gente precisa mudar para que então o depois ele possa ser de uma outra ordem de coisas. Onde a gente possa agora, mais amadurecido, construir uma saída para esses grandes problemas da humanidade, mas não só a minha necessidade, o meu problema. O meu problema junto de todos aqueles que estão convivendo comigo. Nós estamos sendo convidados a modificar a nossa visão para uma responsabilidade solidária. Né? Isso é muito maior do que só um gesto de caridade. Né? É realmente ter consciência de que a nossa ação ela repercute no outro. Não é simplesmente dar ao que o outro falta, mas é perceber que ao fazer alguma coisa vai repercutir no outro e se eu atendo a minha necessidade, preciso atender a necessidade do outro. Eu gostaria de deixar essas últimas palavras, né, para vocês. Tenham calma,
vamos ter muita tranquilidade, vamos observar sobre aquilo que mais gera medo em relação àquilo que a gente não controla, para poder observar e focar naquilo que realmente a gente pode controlar e efetivamente se concentrar nisso, no nosso dia a dia. Nós pensamos na notícia, pensamos no futuro, mas vamos nos concentrar naquilo que a gente pode fazer agora, que é a realidade que está realmente sendo produzida. O futuro está sendo produzido no que eu faço agora. Então, essa armadilha de ficar pensando no futuro nos torna anestesiados do presente. Vamos observar o que a gente pode fazer agora, com os nossos filhos, a nossa família que está presente no isolamento, para aqueles que estão isolados, mas que a gente tem uma preocupação, o que a gente pode fazer agora para enriquecer o contato com essas pessoas, o sentido da vida dessas pessoas. O que a gente pode fazer dentro do que nós fazemos na nossa vida, das nossas habilidades, para também colocar a serviço do outro, a serviço desse momento em que essa solidariedade é fundamental. Isso não está só mostrando a pessoa boa que você é, mas o ser responsável pela sua vida e pela vida do sistema que nós chamamos de vida. Então, muita paz a todos, muita tranquilidade, muita calma e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.